aqui mais um Crônicas Digitais diretamente da Expert Radio, com nada mais nada menos com o Fernando Fenomenal. E aqui quem fala é DJ Arion. E do outro lado ali, nosso amigo DJ de La Mancha, é o Zorro. E o nosso convidado especial, quem é, Fernando? Pavani. Por que não trazer Pavani hoje, né? É, Pavani. Pavani! Como está? Fala, pessoal! Boa tarde, Pavani. Por que não trazer para o Expert Radio nesta quinta-feira na capital alencarina? São 17 horas e... Pavani, complete aí. Por que não completa aí, Pavani? São 17 horas na capital alencarina e... Vamos conversar. O cara já Essa música me deixa emocionado aqui, cara. Eu vou chorar aqui de emoção. Já estamos começando aqui com tudo. Em homenagem, eu acho que foi ontem, ou antes de ontem, foi o dia do Star Trek, não foi, Pavani? Foi. O dia internacional do Star Trek, né? São mais de 860 episódios. Caramba! Gente, hoje nós temos uma temática muito bacana que nós vamos discutir hoje aqui, que é o retrato do futuro, né? Que é o retrato do futuro e nada mais do que o futuro do que o Star Trek, né? O futuro hoje, né? Pavani, me fala aí, cara. Você pediu para colocar, você falou dessa trilha musical. O que essa trilha musical representa na sua vida? Puta merda. Deixa eu terminar aí, pera aí. Por que não deixar terminar a música? Por Aí que a não? salva de palmas. Muito bom. Tá sendo gravado, viu, ô Pavani? Ao vivo. Beleza. Tá, Pavani, tá falando de onde, Pavani? Eu tô falando aqui de Santos. Santos, São Paulo. São Paulo. Isso. Cidade litorânea. Esse seriado, pra mim, ele representa um resumo daquilo que eu estudei na minha vida inteira, que foi gestão e comportamento humano. Para mim, não há nenhum seriado com maior inteligência nos diálogos e nas temáticas, nas questões dos episódios, no sentido de tratar gestão e comportamento humano, do que esse seriado. Tem pra ninguém, não tem pra Star Wars, não tem pra ninguém. Ok, Pavani. Quer dizer que mexeu realmente com você, essa entrada mexeu com você? Opa! Essa entrada me chocou. Eu sou... Estou lacrimal aqui. Pavani, quem diria, hein, cara, que a gente via aqueles caras conversando através do intercomunicador, se lembra? Lembro. O intercomunicador, e o cara via o outro cara, aí quando eu falava, gente, quando é que isso vai estar aqui, né? Aí o cara dizia assim pra mim, em 2100, né? 2100 Aí, nós vamos ter isso. Muitas questões tecnológicas foram inspiradas por Star Trek. Muitas. Eu acho que o seriado mais inspirador da tecnologia e da inovação é Star Trek. Muita gente, né? Acho que até algumas pessoas, até a corrida espacial, né? Muitas coisas aqui já. Porque Star Trek é de quando? É da década de 60, não é, papai? 1965. Bem antes. Foi o primeiro episódio. Bem antes do Homem pra Lua, 4 anos antes, né? Tinha 3 anos de idade, Pavani. Quem? 65 foi o primeiro episódio, mas ele veio ao ar mesmo em 1966, exatamente o ano que eu nasci. Muito bem, pai. Você Eu nasceu em comecei 1966? Nasceu já sentindo e ouvindo. Exatamente. Muito bem, Pavani. No Brasil, chegou bem depois. Foi quando? Foi na década de 80, não? Chegou na década de 80. Aqui chegou. Eu já era um pouquinho mais crescidinho, comecei a assistir as versões em português, né? Pavani, vamos lá, vamos começar agora a falar um pouquinho sobre a temática de hoje aqui, que nós trouxemos você pra gente conversar.
porque não queremos ter uma manchete de revista no futuro, né? A gente trata muito essa questão das pessoas, do propósito, mas qual é a visão inovadora de futuro das pessoas, né? Como as pessoas conseguem se ver? E a gente brinca muito que a melhor forma de você ver, né, a sua participação, né, a sua composição, o seu legado que você quer deixar no mundo, se você aparecer na capa de uma revista internacional, né, e tiver lá a manchete, né, a manchete sobre você, né, o que você representa, o legado que você está deixando para o mundo. E ninguém se preocupa com isso, né, Pavani? Ninguém está preocupado em saber qual é a sua visão inovadora de futuro. E se você não tem uma visão de inovadora de futuro, você não acaba caindo naquela história mais ou menos assim, de quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve? Essa frase é clássica, né? Se você não sabe para onde você quer ir, tá? E também não faz diferença a direção que você toma. Então, eu acho que eu tenho um trabalho no desenvolvimento do comportamento humano que tem cada vez mais me mostrado o seguinte: o problema do século XXI, para qualquer desafio, seja inovação, é a maturidade emocional. As pessoas, infelizmente, não se desenvolvem emocionalmente. O desenvolvimento emocional é limitado a uma abordagem religiosa, que muitas vezes até inverte o negócio. O cara acaba ficando pior. Se você pensar, você me conhece, a manchete de futuro, onde eu gostaria de estar envolvido, é uma manchete que implementasse de fato a distribuição de poder nas organizações, onde nós tivéssemos todo mundo empoderado, liderando o seu pedaço de uma maneira mais holacrática, aquilo que é como chama isso hoje, né? E qual seria essa manchete? Você já pensou nela? Pavani! Não pensei. Não pensei. Pavani restitui o modelo tribal. Não, talvez seja assim, ó. Eu tô pensando aqui, ó. Tem que citar meu nome, né? Tem que citar meu nome, né? Tem que citar, é a manchete. Pensa na manchete da revista Time, por exemplo. Olha que coisa, eu tô até emocionado. Não. Então pensa na da revista Seleções, então, Pavani. Revista Seleções. Não. Pensa grande, pô. Pô, vamos selecionar, então. Não, aqui a gente tá falando de PTM, Propósito Transformador Massivo. Tem que ter massivo. Talvez, o PTM, né? Pavani ou as empresas, né, os negócios do Pavani transformam as organizações em referenciais de exemplaridade da primazia da gestão. Gostaria que o nosso modelo fosse o mais adotado no mundo, né? É isso que eu gostaria. Estamos trabalhando. É isso aí. Enfrentando as dificuldades, as vaidades, mas vamos nessa. Fernando, e aí? O que tu acha? Você acha que realmente vale a pessoa pensar numa manchete? Ou a vida, que nem o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar? Camarão que para, né? A onda leva. Não pode. Pavani entende muito mais do que cada um de nós aqui, tá, Pavani? Então, que pena ninguém consegue ainda fazer a sua manchete, né, Pavani? Então, Pavani hoje... Esse é um convite inspirador, né? Esse é um convite inspirador. Porque proposta é fácil, né, Pavani? Proposta é até que você inventa né? Mas a manchete é complicada. A manchete envolve uma responsabilidade, né? Enorme. Envolve. E que pena, né, Pavani? Que pena ninguém... Que pena que ninguém pensa nessa manchete futura. Nós temos uma proposta aqui, junto a uma das minhas empresas, que é ajudar as pessoas a fazerem seus planos de vida. E fazer as pessoas construírem o seu Ikigai, que é a sua essência. É um conceito japonês interessante. E as pessoas têm planos de negócios, mas elas não têm plano de vida. Muitas pessoas desenvolveram a vida inteira para trabalhar em cima de um negócio
Mas e a vida, a sua essência? Qual é? Se as pessoas não têm um plano de vida, é muito pouco provável que elas saibam escrever a sua manchete. Elas não sabem para que estão aqui. O Paulinho fala uma coisa importante, né? No dia que você souber para que você está aqui, é uma reinvenção total da sua vida. Isso. É uma reinvenção. E essa reinvenção passa por quê, Pavani, na sua concepção? Você se reinventar. Você acha que você, a sua pessoa, começar se reinventando, você consegue reinventar o mundo? Eu acho que sim. O começo é interno, né? Eu era gago. Não sei se todo mundo sabe, mas eu era gago. Você não tem noção da reinvenção que eu fiz na minha vida. Tá, imagina, você era um cara gago. Escrotaço de tudo. Você era gago. Muito pior do que eu sou hoje. Era gago. Era gago e hoje você vê o que você... Diga, fala. Viver do que eu vivo, de falar, tendo a limitação que eu tinha quando criança, é uma superação enorme. Viver o que eu vivi, as experiências que eu vivi para recontextualizar e ressignificar o mundo à minha volta, sim, me está fazendo cada vez mais. Não terminou o processo, acho que não termina mais. É isso. Mas é um processo de reinvenção pessoal que poucos se dedicam. As pessoas não querem ser, não se dedicam a ser um pai melhor, um marido melhor, um tio melhor, um dono de cão melhor. Eles querem ser um cara mais rico. Sei, mas sei. não pessoas mais plenas, né? Que é muito mais interessante, né? É isso aí. Pavani, a gente já vamos começar aqui a botar uma das tech news, umas noticiazinhas pra gente quebrar um pouquinho aqui, pra ver o que tá acontecendo no mundo, né? Pra gente comentar o que está acontecendo no mundo. Vamos jogar uma tech news aí. Notícias do mundo digital, ciência e tecnologia. A fabricante de veículos elétricos Tesla anunciou o recall de mais de 14.600 carros na China. Segundo a montadora, há uma falha no software que poderia implicar em riscos de segurança. Os carros foram fabricados entre janeiro de 2019 e março de 2022. A falha afeta sensores de velocidade, quando o veículo está no modo track. Segundo a Tesla, isso poderia afetar a compreensão correta do motorista em relação à velocidade do veículo. Cara, acho que o track deles aí é só questão de velocidade, ainda não é questão de colisão, né? Pelo que eu entendi aqui, o recall deles. Você escutou agora? Os carros, né? É. O recall da Tesla está relacionado à questão da velocidade, dos tracks, né? Aquela questão de você manter a velocidade e tal, aquela escola tudo. Mas é preocupante, né, cara? Como é que você ter recall em carros autônomos é um negócio meio complicado, né? Começa o mercado da falha, né? Esse é um problema sério. Quando a gente começa a querer colocar o lançamento antes da coisa estar pronta, a gente começa a infringir os próprios processos. Espero que isso seja uma exceção, né, cara? Então você deu uma regra. Você deu uma brecha aí boa, né, cara, pra gente conversar aqui a nossa pauta, porque a escala, né, que as startups gostam tanto, envolve você gerar o mínimo produto viável, né, o velho MVP, né? Agora tudo pode ser mínimo produto viável? Não, então esse é um risco, né? Você tem que tomar cuidado para que esse mínimo produto viável não seja algo que não está pronto ainda, né, cara? Eu nem estou me referindo à perfeição, mas aquela questão que evita questões como essa, do recall. O recall acaba com uma empresa, cara. Dependendo do recall, acaba com uma organização. A Toyota que São diga, 14.600 veículos que eles falaram. A Toyota teve na década de 70, não foi? Década de 80, não me lembro, teve um recall perigosíssimo que matou muita gente. O negócio foi no freio, se não me engano, que o acelerador ficava preso. Não sei, teve uma história desse tipo da Toyota. Travava o acelerador, né? E acabou acontecendo alguns acidentes fatais em cima disso aí, né? Mas vários acidentes fatais por conta de recalls.
Aliás, o cara descobre que precisa do recall quando alguém morreu, né? Alguém se lascou, é o mercado, é o gerenciamento pela autópsia. É isso, Pavani, muito bem. E aí, como é que você pode gerar uma manchete futura para evitar isso, né? Já pensou, Pavani, diante dessa realidade que você está falando? Até ao contrário, eu não posso gerar uma manchete futura negativa. Não pode. Não posso. Mas é isso que eu acho. A inovação, ela deveria ser um processo não de pessoas especiais, mas um funil mesmo, algo que todo mundo conseguisse fazer. Ainda, muitas inovações advêm de uma mente maconhada. Alguém louco que desenvolveu alguma coisa fora da caixa. Eu acho que isso é bom, mas a inovação precisa ser um processo mais estruturado, menos atabalhoado, como muitas vezes é. A gestão hoje nas empresas é baseada no mortuário? Baseado o quê? No mortuário? Sem dúvida. Ela é a gestão pela autópsia. Enquanto não encontra um cadáver, a gente não muda nada. Ou seja, tem que morrer alguém. Só depois que deu... É que você começa a fazer gerenciamento por problemas, né? Exato. Que o cara não interfere nos processos para maximizar desempenho. Ele administra conflito. Pepino. Pavani, deixa eu te perguntar uma outra coisa, cara. A gente está falando de Star Trek, né? A gente olhava para Star Trek, nós somos dessa geração que ficava a relação com outros seres, né? E outros seres até que têm os mesmos problemas que nós humanos, os mesmos problemas sociais, emocionais. E a gente entende, eu achei tem um seriado muito interessante que eles chegam num mundo primitivo, como se fosse a Terra lá no início, né? E eles são observadores. Eles são observadores dessa civilização. Eles não podem interferir na evolução daquela civilização, né? É a primeira diretriz da academia, né? da Federação dos Planetas Unidos. Como o papo da Federação é explorar novos planetas, há uma regra primária que diz o seguinte: não podemos até explorar, mas não podemos interferir na velocidade natural da evolução. Se a gente vê um país, um planeta que ainda mata pessoas, nós não podemos interferir. Eles têm que aprender sozinhos o que significa evolução. E vários dos episódios nos dá a chance de interferir para melhor. Tem até um episódio muito legal que eu conto que um cara de um planeta, aos 50 anos ele tem que morrer. O planeta mata o cara porque não serve pra porra nenhuma. E aí ele tem que morrer. Só que naquele episódio ele se apaixona por uma pessoa aos 50 anos de idade. E ele quer então pedir asilo para a Federação para não morrer. E aí a filha dele vem para a nave para pedir para ele: pai, você vai fazer isso? Como é que eu vou lembrar de você se omitindo dessa cerimônia? Quer dizer, e o capitão não dá essa não é anistia, poxa, esqueci o nome, quando você fica no outro país, pede asilo. Asilo. Não dá asilo, porque ele não pode interferir na maturidade daquele planeta. Quer dizer, é interessante. Eu só exploro para aprender, não para ensinar. Olha que coisa louca. Então, eu sabia que você ia dar essa resposta. É óbvio que eu já vou fazer a comparação com os modelos de gestão que tem aí, né? Os líderes hoje, né? Esses líderes autocratas, né? Por que eles influenciam tanto o controle, né? Aquela coisa toda, e não deixam que as pessoas consigam se autogerenciarem? Será que não tem aí alguma coisa parecida do que a gente estava falando de Star Trek? O que você acha? Dá para fazer essa comparação? Não dá para fazer? Eu acho o seguinte, ó, muito do sucesso
dos líderes do século passado é pelos liderados precisarem dessa liderança ou não estarem autônomos ou protagonistas o suficiente para não precisar desse cara. Todo o nosso critério religioso, por exemplo, depende da bênção de alguém, da aprovação de alguém para algo que você faz. Isso nos locupleta de uma forma onde, se não tiver um líder que me conduz, eu não sei o que fazer comigo. Quer dizer, é um processo de coadjuvância que não se protagoniza. Acho que esse líder tem espaço nesse cara que optou por ser coadjuvante ou por nunca viu a chance de ser protagonista. Eu acho que se nós tivéssemos mais posturas protagonistas, como eu acho que tem a tendência de acontecer, esses líderes que você se refere, que ainda existem em franca maioria, vão perder o ibope, né? Vão perder essa característica. Acho que a gente precisa muito dessa liderança porque nós somos não autônomos, nós somos codependentes de alguém. Existe, na tua opinião, uma relação bem estreita entre protagonismo e intraempreendedorismo? Sem dúvida, o protagonismo, até a palavra empreendedorismo protagonista, acho que é uma redundância, porque acho que o empreendedor precisa ser protagonista e o protagonismo especula, quer dizer, a ambição dele é empreender. E muita gente acha, senhores, que o empreendedorismo é o exercício de abrir uma nova empresa, e não é. Ou seja, uma empresa que vai ser concorrente da empresa que vocês estão fazendo aqui é um empreendedorismo. Quer dizer, mesmo não sei de quem é o que aqui, quem é proprietário, não interessa isso. Estamos empreendendo algo sem necessariamente querer saber quem é dono do quê. Eu posso empreender perfeitamente na sua empresa e você pode empreender na minha. O que acontece muito, talvez eu fui há muito tempo atrás eu fui dar uma palestra, não sei se o Fernando também concorda com isso, e eu fui, acho que era para escritórios, associação de escritórios de contabilidade, esses negócios aí, sabe? E tinha lá, e aí eu falei sobre essa questão do empreendedorismo, né? Que a inovação em si depende muito da capacidade de você gerar empoderamento e protagonismo nos seus colaboradores, senão não adianta, ninguém vai botar ideia, ninguém vai querer o negócio para frente, né? Aquela questão que nós até brincamos aí no nosso último programa do Repaginar, né? A questão do gerenciar e liderar. Aí ele sabe o que ele falou pra mim? Ele falou assim, cara, você tá maluco, meu? Você acha que eu vou dar protagonismo pra um cara, um empreendedor, pra ele montar uma outra escritório de contabilidade e ser meu concorrente? E aí... o raciocínio é esse. E aí agora eu vou fazer uma coisa bem bacana. Nossa, acabei de sair de uma reunião agora com a Google. Agora, faz uns 30 minutos, Fernando? Exato. É isso, 30 minutos que a gente fazia uma reunião com a Google. E eu fiquei tão surpreso com o que eu escutei, que eu falei assim, não está explicado porque esses caras estão onde esses caras estão. Eu falei assim, olha, a gente está pleiteando ser parceiro da Google. O pessoal da IBM que escutar vai ficar bravo comigo, mas já sabe que é mais ou menos assim que funciona, né? Aí o que acontece? Eu vou fazer. Aí eles falam assim, não, você pode ficar tranquilo que eu vou te apresentar um parceiro de negócio que vai te ajudar a ser parceiro de negócio da gente. Como assim? Um parceiro que já é parceiro vai me ajudar a eu ser parceiro e eu vou concorrer com ele? Aí eu falei assim, que concorrer como? Não existe concorrência mais entre empresas, existe concorrência entre ecossistemas. E nós somos um ecossistema. Então a função nossa é ajudar aqueles que vão ajudar o nosso ecossistema. Olha, se você for em outro, vocês conhecem a turma, né, Pavani? E eu acho que o nosso programa é nosso, a gente pode falar o que a gente quiser, né? A gente pega os outros players de mercado, não vou dizer, obviamente, que se A ou B ou C, tá? Mas, normalmente um parceiro não vai te ajudar a ser parceiro. Por quê? Porque ele acha que você vai ser o concorrente dele. E aí você pega uma mentalidade dessa, que nem da Google, que não, fica tranquilo que o teu parceiro vai ajudar você a ser parceiro nosso. Então a gente está com um buraco cultural enorme, Pavani. Enorme. Não é um problema cultural, é uma... Não, eu acho que cultural eu estou aliviando, né?
Não, porque é uma ignorância esse assunto, né? A pessoa pula esse assunto, trata com leviandade esse assunto. E aí, neste caso específico, aí a gente vê, poxa, eu acho que acontece a mesma coisa com os funcionários, né? Por que não é uma cultura de colaboração? Porque ele acha que o colaborador do lado dele é um inimigo, é um concorrente, é um cara que vai pegar o posto, você lembra do posto, né? O posto dele. E aí não existe, você não consegue gerar uma cultura de colaboração. E sem cultura de colaboração, você vai viver e vai morrer na porra da estrutura organizacional hierárquica. Porque muita gente ama isso, gosta disso, precisa disso e almeja isso. Porque eu falo para os meus alunos da FGV, se você veio aqui se matricular para esse curso para merecer um cargo de chefia nessa empresa, se fodeu. Porque a ideia é que não exista mais esse cargo daqui a pouco. E você vai ter que ter um outro jeito de ganhar mais dinheiro e não ser esse cara que sobe essa hierarquia que está errada, que não é por aí que a banda deve tocar mais. Mas tem gente que me escuta falar, senhores, e fala assim, esse cara realmente é louco, não tem nada a ver uma coisa dessa. E por quê? Porque ele simplesmente desconhece o modus operandi do que eu estou falando aqui. Não é uma coisa sem regras, é absolutamente o contrário. É como se nós substituíssemos uma hierarquia de poder baseada numa hierarquia de escopo. Ainda existe uma hierarquia, mas ela é diferente, não dá para representar num organograma. Bem, eu vou provocar, Pavone. Agora eu vou provocar. Eu vou provocar, se me permite provocar. Você sabe da história da ejaculação, que são 20 a 40 milhões de espermatozoides, não é isso? 20. Tu imagina se todos se colaborassem para fecundar o óvulo? Quantas pessoas... Quantas? Eu acho que isso é inerente ao ser humano, sabe, Pavone? Vou te dar um dado aqui. Né? Vou te dar um dado aqui importante. Diz lá. Desses 20 e 40 milhões de espermatozoides que saem numa ejaculação, você sabe que a maioria deles não terá capacidade de chegar aonde aquele que te gerou chegou. Aqueles que terão capacidade de chegar efetivamente é em torno de 1 a 2%. Certo. Okay? O que caracteriza o seguinte escopo, né? Que essa quantidade enorme que tem não é um desperdício. Esses aí têm uma outra função. Há um estudo neurológico disso bem interessante, cara. Que se você, ou seja, tem uma lei no meu livro chamada Lei da Vaga Limitada. Lei da Vaga Limitada. O que significa? Se eu e você quisermos a mesma coisa e orarmos para Deus, para pedirmos a mesma coisa, Deus vai ficar num dilema, né? Para quem eu dou essa bagaça? É para ele, os dois estão pedindo a mesma coisa. E não existe alternativa de os dois pegarem a mesma coisa que estamos pedindo. E eles não podem se colaborar entre si para cada um ficar... Então, esse é o ponto. Quando essa colaboração existe, eu abro mão do que você quer, ou você abre mão do que eu quero. Não tem muito jeito, ok? Nós temos que abrir mão das coisas. E mais do que isso, entender uma outra leizinha que chama Lei do Merecimento. Ou seja, se você quer tanto quanto eu quero alguma coisa, talvez esse não seja o critério utilizado para premiar um de nós dois. Mas talvez você queira muito mais que eu e faça um pouquinho menos do que eu. Se eu acordar às 5 da manhã e para treinar aquilo que eu quiser, e você acordar às 4h10 da manhã, teoricamente, há um merecimento maior de sua parte do que da minha. E que ninguém assiste essa história, essa jornada um do outro. Então, essa história dos espermatozoides, não há um desperdício. Existe uma teoria que aqueles que não chegam incentivam aqueles que chegam, já numa consciência colaborativa, meio assemelhado às formigas. As formigas, não há um líder dentro de um grupo de formigas. Não existe liderança na formiga, mas elas são capazes de colaborar com coisas que você não imagina. Não sei se você já viu, estudou biologicamente a formiga, eu estudo até para justificar a holacracia. A formiga é capaz de, por exemplo, construir uma ponte.
Ela construiu uma ponte entre dois pedaços de terra para que todas as formigas passem por essa ponte. E essa ponte ela é firme o suficiente. E nessa ponte alguém vai morrer, porque na desmontagem da ponte alguém vai cair. Existe isso de maneira autônoma, uma liderança na formiga. Pavani, Estudar a formiga, cara, é estudar a gestão do século XXI. E aí, quando você fala dessa estrutura, você acredita então na consciência coletiva? A consciência coletiva, não acredito, eu tenho certeza, cara. Mas ela pode ser fundamentada, por exemplo, e estruturada por uma inteligência artificial? E nesse caso, se for fundamentada por inteligência artificial, a consciência coletiva não vai acabar sendo um absolutismo tecnológico? Esse é o medo. Agora foi. Esse é o medo. Veja, essa foda, já estamos aqui louco aqui, maluco isso aqui. Eu falei que por isso que o nome é Crônicas Digitais, né? Aqui o negócio é muito fodida. Veja, existe uma coisa chamada campo. Quando a gente dá o nosso treinamento, por exemplo, se eu não tiver campo, que é uma espécie de energia interna que a gente chama de campo, mas tem uma série de explicações, alguns chamam de registro acástico, tem várias formas de determinar isso aí. O fato é que esse campo estabelece uma cultura local, microcultura daquela turma, daquele pedaço de 15, 10 pessoas, e que chama campo. A gente constrói isso há 22 anos a cada turma que a gente dá. Você não acredita o que esse campo é capaz de fazer. Se alguém entrar, por exemplo, o curso começa meia-noite de um sábado, se o cara entrar no domingo, ele não acredita no que está acontecendo. Ele não acredita, ele acha que está todo mundo maluco, porque ele não participou daquele campo. Acho que a inteligência artificial, não sei se isso é possível, mas se for, porra, bicho, nós conseguimos fazer uma coisa maravilhosa. O Napoleon Hill chamou esse campo de mastermind. E esse campo, ele é avassalador. O que ele tem a capacidade de fazer é muito grande. Por exemplo, Paulo, eu e você, nós temos esse mastermind. Nós tivemos muitas coisas separadas sendo feitas, e esse campo nos aproximou de alguma forma. Eu acredito nisso. Eu não acho que foi só o acaso, o poder da serendipidade. Na verdade, é um acaso serempídico, né? Serendipidade é a palavra que se usa. Existe um campo que constrói isso. Se a tecnologia puder fazer isso, nós estamos imitando a Deus. Você é chamado de egrégora também, né, Pavani? Olha lá, Diego, fala aí, Diego. Egrégora, né? Esse campo também pode ser chamado de egrégora. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho, eu vivo isso, né? No meu treinamento, se eu não tiver esse campo, ele não acontece. Ele não acontece. Você está falando do treinamento, Pavani, dá para tu explicar para o pessoal que está escutando aí, porque a gente sabe do olho do tigre e tudo, mas acho que a galera não está sabendo. Você poderia dar só um overview rápido? Um overview rápido. A Olho de Tigre é uma empresa que eu tive que abrir, porque mudar organizações perpassava por mudar pessoas. E eu não tinha menor domínio desse assunto. Eu tive que estudar ciências do comportamento, fiz 27 formações em ciências do comportamento, a ponto de sentir a necessidade de fazer medicina. E eu fiz uma pós-graduação em medicina comportamental que mudou minha compreensão do mundo. E a Olho de Tigre, então, desenvolve conteúdos e cursos, né, experiências, basicamente para mudança de modelo mental. Nós reconfiguramos a estrutura sináptica do cérebro. É foda, cara. É bem profundo o que a gente acha que sabe fazer. Mas é muito tenso o negócio. É um treinamento muito forte. São 42 experiências que o cara vive da meia-noite de um sábado até 2h30 da tarde da segunda-feira, dormindo muito pouco. Caramba, você tá parecendo os Mariners. Treinamento de Mariners.
eu vou dizer uma coisa para você. O nosso treinamento é um dos treinamentos mais fortes do mundo. Não tem muita coisa parecida com o que a gente faz, não. Mas ele é um treinamento que tem essa função de fazer com que as pessoas percebam o mundo de um outro jeito. Isso não é um assunto simples, é um assunto muito sério, que não dá para fazer com amadorismo. Ou eu acho que é um assunto de saúde pública. Saúde pública. Porque hoje as pessoas estão pirando na batatinha. Hoje, então, esse é o fator dessa consciência coletiva, né? Será que o ser humano está conseguindo, né, avançar no seu desenvolvimento, né? A gente estava participando aí do outra live aí do Capitalismo Consciente. A gente estava discutindo uma coisa muito legal, não sei se você chegou a ver essa live, onde um dos posicionamentos é a questão da algoritmização na liderança, né? E a algoritmização também relacionada a como utilizar a algoritmização para você ser sustentável dentro da organização. A gente deu um caso específico da associação de uma causa social a um produto, né? Que é o caso da reserva, né? Que associa 5 pratos. Você compra uma camisa e você doa 5 pratos de comida para quem está precisando. E onde tem a algoritmização? É justamente o background de sistema que faz o rastreamento, né, dessa doação, né? Você sabe quem comprou, o produto que comprou e os pratos para onde foram enviados, né? Isso dá credibilidade para essa associação. E a reserva nasceu com essa proposta de valor, né? Então, o ser humano, ele está... Você acha, senhor, que o ser humano em si, ele está predisposto a fazer usar os negócios para esse fim? Ou isso não é papel não é papel da iniciativa privada, esse papel do governo ou instituições religiosas? O que tu acha? Resposta difícil. Faz a pergunta de novo, por favor. Vamos lá. A reserva do Rony Mesder, né? Sim. Começou sua proposta de valor associando uma causa social, fazendo associação de uma causa, né? Uma causa social, ao produto, que era camisas, né? Camisetas, tal, essa coisa toda. Então, no caso, você comprava uma camisa e ele doava 5 pratos de comida, se eu não me engano. Por trás, quem comprava essa camisa sabia exatamente o destino dessa doação. Era rastreável. Era rastreável, exatamente. Isso dava credibilidade, né, para esse impacto positivo direto no negócio, né? O negócio depende do impacto positivo. E ele agregou muito valor para o negócio dele. Mas nós não vemos isso acontecendo em outras iniciativas. Então a pergunta que eu estou querendo fazer para você a responsabilidade sobre o impacto social é das empresas também ou é exclusivo dos governos ou das instituições religiosas? Não, tem que ser de maneira mais ampla. Veja, se você pensar que a partir das religiões, o agnóstico ou o ateu não teria essa generosidade. Isso não é verdade. É muito comum você achar religiosos canalhas e não canalhas. Como você também pode achar agnósticos e ateus canalhas e achar esse povo muito generoso, capaz de fazer esse tipo de coisa. Isso não pode ser propriedade de uma pureza religiosa. Isso tem que ser característica de uma pureza comportamental, que é possível de ser desenvolvida em qualquer cidadão. Mas é muito raro você ver empresas com esse tipo de proposta de valor. Por exemplo, no RPG, nós temos um subreferencial temático que comenta sobre isso. Qual que é o apelo social que essa organização tem? Sabe o que as empresas falam desse requisito? Pula ele. Essa empresa aqui não está aqui para fazer uma obra social, nós estamos aqui para gerar resultado. O Bitmodel, né? Em si, o Bitmodel tem 2 componentes que estão relacionados: receita, que fala sobre isso, impacto positivo, social, ambiental e cultural, né? Que o ESG não tem isso, né? O cultural tem só o ambiental e o social.
e as externalidades negativas, mas ninguém quer fazer algum tipo de associação ou se comprometer com isso, né? Uma das coisas que eu acho que a gente precisa começar a conscientizar, tem empresas que fazem o quê? Elas patrocinam um para-atleta e chama isso de obra social. Porra, ela está patrocinando, ela está aproveitando, não tem nada de social aí. Isso é institucional. O cara, a obra social é muito mais que isso. Pavone, como é que você... Desculpa estar te atrapalhando, mas é por causa do tempo. Aproveitando esse gancho que você está dando, aproveitando essa situação aí do mundo, né? Esse conflito. O que é que você achou dessas empresas americanas saindo lá da... Elas estavam preocupadas mesmo com... Saindo lá da Rússia, né? Elas estavam realmente, tipo o McDonald's, essa turma toda, saindo lá do solo russo. Você acha que aquilo eles estavam preocupados? Retaliação? Sim. Olha, cara, eu quero crer que sim, foi genuíno, foi uma manifestação contra um ataque que não vale mais ter. Ninguém é dono de território nenhum, ninguém pode ser dono de território nenhum. Então você acha que o McDonald's, quando saiu lá da Rússia, porque ele estava preocupado, estava fazendo uma retaliação? Eu quero crer que sim. E se eu lhe disser que ela estava preocupada? Essa generosidade genuína. E se eles estivessem assim, com o viés, tá, cara, eu não vou ficar aqui, não é por causa da minha imagem. E aí? Eu quero só me salvar. Exato. A minha imagem vinculada está no país, gerando emprego para aquele país, onde um governante está gerando um conflito muito grande ali na Europa. Será que não foi isso, Pavani? Olha, cara, é isso que eu digo. Eu prefiro acreditar na benevolência humana. Agora, se for qualquer coisa diferente disso, cara, aí nós estamos fodidos. Exato, Pavani. Pavani, pois tem uma corrente que fala a respeito disso. Ninguém estava preocupado, a turma estava preocupada era com a sua imagem institucional. O McDonald's estava preocupado era com a imagem dele, não era com o povo. Na verdade, se a gente olhar o Bitmóvel... Estando num país... Olha que interessante. Mesmo que se fosse com essa preocupação, talvez fosse uma... Veja, você não rouba por quê? Porque não é certo ou porque vai dar retaliação? Isso. O resultado final é que você não rouba. Entendeu? Agora tem... O Diego tá com a palavra aqui, Della Mancha. Quando a gente fala de consciência coletiva, né, que vai ser um computador, não vai... eu acho que quando a gente pensa numa pessoa jurídica, um CNPJ, uma empresa, não existem tradições ou filosofias inerentes a essa pessoa. Então... por isso que ela é jurídica, né? Por isso que ela é jurídica. Então, quando a gente pensar, mas a gente teria que ter um trabalho social, a gente poderia pensar muito nessa questão da consciência coletiva corporativa. O que é que uma empresa hoje em dia, quando ela se posicionar, a gente vai sair... a gente vai sair da Rússia. Você vê, isso é uma coisa, chama de debate louco, quer ver? Eu tenho um documento chamado RPG, que se propõe a explorar organizações e descobrir em que nível de maturidade que ela está em relação à primazia da sua gestão. Ok? Então, é isso. Agora a pergunta. Vamos imaginar que uma empresa que fabrique cigarros nos procure para a gente examinar a gestão dela, em que nível de maturidade ela está, e a pergunta que eu lhe faço, eu poderia explorá-la nesse sentido ou não? O produto dela já é questionável a ponto de não fazer nenhum tipo de avaliação. O que vocês acham? Mas aí depende de qual é o peso que você vai dar. Por exemplo, se você for pensar em indústria farmacêutica alemã, né, que é líder, eles só conseguem monetizar se tiver gente doente. Faz parte do negócio dele. Olha que maluquice. Fórmula 1. Então, todo mundo contra a discriminação. É por isso que esse é um assunto sensível. Isso. Porque, a minha opinião pessoal... Não existe regra fundada, né? Uma organização que fabrica cigarros, ela não merece mais existir. Ela não deveria mais existir. Mas ela gera imposto, Pavani, para o Estado. Mas esse é o ponto. Aí ela não deveria.
se você pesquisar as 500 maiores empresas do mundo, não estão dentre as 500 melhores empresas do mundo, do ponto de vista do impacto social positivo que ela gera. Então, eu acho que uma organização que fabrica cigarros tem muito problema para resolver antes da gestão. Ela tem que migrar o seu produto de alguma forma. Mas bem levanta aí a questão do Paulo, que é a indústria farmacêutica. Eu tenho uma aula que eu vou dar no nosso curso AT Science aqui, chamado A Máfia dos Fármacos. Muito bem. Eu vou mostrar nessa aula o quanto é questionável quando uma empresa de fármacos patrocina um médico para ir num congresso. Perfeito. Ela, a partir desse momento, ela tornou esse médico refém do seu produto. E esse médico nem sempre concorda com isso. Eu vou dar uma abordagem. Existem alguns livros que eu pesquisei aqui para fazer essa aula, e é uma aula polêmica. Mas, pelo menos, a indústria farmacêutica, ela teve uma resposta muito grande em cura de muitas doenças. Mas também criou outras. Que foi muito Exato. mal. Eu acho interessante, Pavani. É sensível, né? É isso, é sensível. Estamos A chegando... Fórmula 1, a turma faz discriminação racial e tal. Aí quando vão lá pro Bahrein ficam todos calados, né? Os pilotos, né, Pavani? Interessante isso. Bom, Já pensou nessa, Pavani? como o papo tá bom pra caramba. Mas estamos chegando no final aqui, né? Vamos fechar com o nosso Star Trek no final. O DJ já está providenciando aqui a trilha sonora. Pavani, muito obrigado aí pela participação do nosso programa. Eu aqui agradeço, cara. Maluco. É um programa louco, né? Não? Sensacional. Mas é isso que faz dele. Isso faz dele especial, cara. Onde a gente discute coisas sem combinar nada e exala do próprio campo do programa assuntos sensíveis como saiu aqui. E aí, Pavani? Antes... Tá? Pavani vai fechar com que pena, com que tal e com que bom. Ei, Pavani, eu acho que ele é um telespectador do Repaginar, ele né? conhece o nosso Repaginar. Ele não conhece. Pavani, fala do Repaginar antes de falar o que tal, O o que bom. Repaginar, pô, quero ver aí essa audiência aqui assistindo toda segunda-feira, às 8 horas da noite. Eu, Paulinho Carvalho, Ivana, Neville, convidados, falando sobre algum assunto sobre primazia da gestão. Que pena, que tal, que bom. E que pena. Que pena que a gente não tem muito mais tempo aqui, cara, porque isso aqui seria um barato. Eu Perfeito. quero estar mais vezes aqui. Eu quero estar mais vezes aqui nessa... Você manda, vamos fazer outros. Você vê que a temática... Que bom, né? Isso. Que bom que a gente está começando a ter programas dessa natureza sem precisar de uma Rede Globo, sem precisar de Perfeito. para nos coibir, né? Que tal agora, né? Que pena, que tal, que bom. Já falou do que pena, que bom, agora o que tal. Agora o que tal? Que tal você assistir a série Star Trek com um olhar... não fica querendo ver um filme... que tem, ele é meio se você assistir a séries mais clássicas, mais antigas, ele é estranho, assim, ele é antigo, né? Mas cada episódio ensina um negócio, é filosofia pura. Perfeito. Que tal você assistir a série Star Trek e entender qual é a conexão dela com o comportamento humano e primazia da gestão? É isso aí, Pavani, muito obrigado. Vamos fechar, senão a gente não sai daqui. Obrigado, Fenomenal. Obrigado aí, DJ Diego de la Mancha, é o Zorro, e todos os ouvintes que estão aqui com mais esse programa Interestelar Crônicas Digitais. Valeu, Pavani, até a próxima. Valeu, até Valeu, mais. Pavani, Beijo brigadão. no coração de vocês. É nóis.